Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas aqui do YouTube. Você já se perguntou sobre os diferentes tipos de jejum mencionados na Bíblia? Você já se perguntou como eles se aplicam às nossas vidas modernas? Bem, hoje nós vamos explorar esse tema em profundidade. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e estou muito grato a Deus por essa oportunidade de todos os dias estarmos juntos aqui no nosso canal, orando ao Senhor. Daqui a pouco eu vou fazer a oração, então eu já quero te pedir para permanecer aqui no vídeo até o final para orarmos juntos. E nesses 21 dias eu estou falando a respeito de jejum. Então estou trazendo aqui vários aspectos do jejum e como isso afeta a nossa vida, não somente a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida material. E antes de nós mergulharmos nesse assunto, eu quero já agradecer, expressar aqui a minha gratidão a todos vocês que já se inscreveram aqui no meu canal do YouTube. E um agradecimento especial àqueles que, além de se inscreverem, se tornaram membros assinantes do canal, pessoas cujo apoio tem sido uma verdadeira bênção, porque o conteúdo aqui é gratuito, mas tem aqueles que financiam. Na verdade, não existe nada de graça. Tem sempre alguém nos abençoando e todos nós que estamos assistindo gratuitamente aqui o conteúdo, agradecemos aos irmãos e irmãs que são membros apoiadores, são financiadores desta obra aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito, a inscrição é gratuita. O conteúdo aqui, como eu já expliquei, ele é gratuito. Então inscreva-se agora clicando no botão vermelho abaixo do vídeo. E quando você fizer isso, vai aparecer a opção de você clicar no sininho para ativar as notificações. E quando você fizer isso, por favor, selecione a palavra todas. Confira também os meus links lá na descrição do vídeo, onde nós temos ali muitos recursos para você. Agora vamos entrar aqui no nosso assunto, vamos continuar o nosso assunto a respeito do jejum. E hoje eu quero começar falando a respeito do jejum ritualístico. O jejum ritualístico é a primeira forma, é o primeiro tipo de jejum que nós encontramos na Bíblia, é esse jejum ritualístico. Como nós podemos ler lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 27, abre aspas, o 10º dia do 7º mês será o dia da expiação. Celebrem uma assembleia sagrada, um ajuntamento solene, e neguem-se a si mesmos. Fecha aspas. Eu escolhi essa tradução, neguem-se a si mesmo, para que você já tenha uma ideia do que Jesus estava falando quando ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Ele estava se referindo a uma humilhação, né? Não que alguém humilhe você, mas você se humilha voluntariamente através do jejum. A tradução mais comum, que é a Revista Atualizada, diz que ali no dia da expiação, celebrem-se ali uma assembleia sagrada, solene, e cada um deve se humilhar. Porque esse se humilhar, queridos, é o jejuar. O jejum ritualístico, ali em Levíticos capítulo 23, depois você pode conferir lá se quiser, ele era uma prática comum entre os judeus e ainda é entre os judeus. Especialmente no dia da expiação, que é o dia do perdão, o famoso Yom Kippur, que até hoje é observado pelos judeus religiosos lá em Israel. Inclusive, no dia de Yom Kippur é feriado ainda hoje em todo Israel. Então, nesse contexto, o jejum ele servia como um ato de purificação, um ato de arrependimento. Os fariseus, na época de Jesus, eles frequentemente jejuavam como uma prática de ritual. Por isso que os seus discípulos, até eu questiono dizendo assim, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e nós. Jesus diz assim, quando o noivo for retirado, quando o noivo for para o céu, e hoje ele está no céu, nesses dias hão de jejuar. Então nós estamos vivendo agora dias de jejum. E se o nosso jejum como cristãos
deveria começar quando o noivo fosse retirado. Isso significa que o nosso jejum ele deve perdurar até que o noivo volte nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então a pergunta, já respondendo a pergunta não feita, né? Até quando devemos jejuar? Até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja, até que o noivo retorne. E eu quero que você escreva para mim aí nos comentários a seguinte frase, que é para não esquecer. O jejum ritual pode limpar o corpo, mas apenas o arrependimento genuíno pode limpar a alma. Eu quero que você escreva para mim nos comentários a seguinte frase. O jejum ritual pode limpar o corpo, mas o arrependimento genuíno pode limpar a alma. Escreve aí para mim, por favor. Porque o que acontece? Se você adota o jejum como uma forma de ritual, você diz, pastor Cirilo, eu vou jejuar toda semana, pelo menos um dia na semana. Esse jejum que para você vai se tornar um ritual, porque você vai fazer toda semana, ele vai quebrantar você e ele vai trazer um quebrantamento na sua alma e você vai acessar aquele arrependimento necessário para purificar a sua alma. O jejum é lindo, queridos. O jejum é uma bênção. Segundo ponto que eu quero ponderar é o jejum em tempo de crise. Eu já fiz esse jejum, ele é poderoso. Jejum em tempo de crise. Esse tipo de jejum é aquele feito no momento que a chapa esquenta, né? Que o problema chega, que você encontra aquela muralha diante de você, o fogo começa a queimar debaixo dos seus pés. A gente pode ver esse tipo de jejum lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, abre aspas. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Fecha aspas. Então, quando Josafá ele se viu acuado, alarmado por causa das notícias que ele acabara de receber, ele o que fez? Ele sabia o que fazer. Como um rei, como um governante de Israel, ele sabia qual ferramenta espiritual que ele deveria acionar para trazer solução para aquele problema, para aquela ameaça que ele estava sentindo naquele momento, que é o jejum. Eu até fiz uma live agora, recentemente, a respeito de jejum. Eu te aconselho a ir lá e acessar, porque tem muito mais informações lá. Nessa live eu falo que o Senhor não nos deixou órfãos, porque nos deixou o Espírito Santo. Ele não nos deixou sozinho, porque nos deixou o Espírito Santo e deixou os anjos. E Ele não nos deixou desarmados, porque Ele deixou o Espírito Santo, os anjos, os irmãos, a igreja, mas também nos deixou as ferramentas, as armas necessárias para vencermos as batalhas espirituais, que são a oração e o jejum. Essas são as nossas armas espirituais. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para anular mentiras, sofismas, até aquilo que parece verdade, mas não é. O poder do jejum e da oração, ele tem o poder de anular as mentiras. Então, se você está enfrentando alguma causa na justiça, se você está sendo difamado de forma injusta, mentirosamente, vai jejuar, vai orar, vai buscar o Senhor, que o Senhor vai julgar a sua causa em nome de Jesus Cristo e Ele vai te dar a vitória. Então, o rei Josafá, ele jejuou quando ele soube que os inimigos estavam a caminho para atacar Judá, Jerusalém. Ele ficou sabendo da notícia. O que ele fez? Ao invés de pegar a lança, pegar o escudo, ele proclamou um jejum. Ele sabia que precisava de Deus. Então escreve para mim nos comentários a seguinte frase: o jejum em tempos de crise é um grito do coração humano em direção ao coração de Deus. Vou falar de novo, essa frase é linda, hein? O jejum em tempos de crise é um grito do coração do homem em direção ao coração de Deus. Senta o dedo aí, escreve, que essa frase está bonita demais. Vamos lá, todo mundo escrevendo. Enquanto você escreve, eu quero te falar que a sua curtida, só apertar esse joinha aí, ajuda demais o nosso vídeo. Você não tem ideia do que acontece quando você começa a curtir, mandar coraçãozinho, escrever nos comentários, pegar essa setinha aí e enviar o conteúdo para o grupo de WhatsApp da sua família, da escola, da igreja, do trabalho, do Facebook, para todo lugar. Eu preciso que você envie esse vídeo
para pelo menos 5 amigos no WhatsApp e dá uma boa noite, um bom dia para ele, cumprimenta, para ele não achar que é um spam, né? Mas eu quero que você me ajude a evangelizar. O jejum em tempos de crise é um grito do coração humano em direção ao coração divino. E para concluir, o jejum espiritual. Nós falamos aqui de 3 tipos. Falamos do jejum como ritual, né? Falamos do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Falamos do jejum em tempos de crise. E agora eu quero falar a respeito do jejum espiritual. O jejum espiritual nós podemos ler lá em Isaías capítulo 58, versículo 6, que diz assim: não é este o jejum que escolhi, que soltes as correntes da injustiça? Fecha aspas. Nesse caso aqui, nós vamos ver nesse texto, eu vou ler o texto todo para você entender o contexto. Nós vamos ver que o jejum aqui, ele é acompanhado por atos de bondade, ele é acompanhado por atos de justiça. E esse jejum aqui, ele alinha o espírito humano com o espírito de Deus. Amém? Eu vou ler aqui o texto porque você precisa entender o que esse jejum ele faz na vida de uma pessoa. Olha só, Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma? Então eu já quero aqui abrir seus olhos enquanto eu vou lendo aqui. Eu preciso que você ache dentro desse texto, amém? Os princípios de Deus, porque aqui Deus vai dar uma puxada de orelha no povo dele, mas dentro dessa puxada de orelha existem princípios preciosos que o Senhor vai soltando assim no meio do versículo. Então, preste atenção, olha só, primeira chave, várias chaves, primeira delas, seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Olha aí, o jejum de um dia, 24 horas, da tarde de um dia à tarde do outro dia, sem comer, só bebendo. Amém? Pode beber, mas não pode comer. De preferência, beber só água. Mas se você está fazendo tratamento médico, deve cuidar nessa área e cada um deve decidir que tipo de jejum você pode fazer. É meu jejum, minhas regras. Tá certo? Então, olha, seria este o jejum que eu escolhi, que um dia o homem aflija a sua alma? Então o jejum, ele é uma autoaflição. Ao invés de você esperar a aflição chegar até você, você a si mesmo se aflige, para que no dia da aflição você esteja forte. Amém, queridos? Um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si o pano de saco e de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Olha a outra chave aí. Deus está dizendo que esse dia de jejum, ele é um dia aceitável ao Senhor. O Senhor aceita o nosso jejum. Então, o dia do jejum é um dia aceitável ao Senhor. Deus está olhando para você. É um prazer, um dia de prazer do Senhor, é um dia de deleite do Senhor, é um dia de favor do Senhor, de bondade, de aceitação. Amém, queridos? De desejo de Deus. Ou seja, enquanto você não está satisfazendo o seu desejo, você estará satisfazendo o desejo do Senhor da tua alma. Então, chamaria isto jejum e dia aceitável do Senhor? Aí no versículo 6, então, ele engrena o puxão de orelha, dizendo: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Olha só. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então preste atenção, porque que Deus não está só puxando a orelha dos israelitas. Deus está dizendo também o que vai acontecer, quais são as transformações que o jejum vai causar em você. O jejum, ele vai quebrantar a sua carne e também vai quebrantar a sua alma, quebrantar o seu espírito. E aquela alma durona, aquele coração peludo, né? Que não tinha assim amor por ninguém, ele vai começar a querer soltar as ligaduras da impiedade,
a desfazer as ataduras da servidão, a deixar livres os oprimidos, a despedaçar o jugo. Aqui ele estava falando para aqueles senhores de escravo. Você jejua, mas você deixa o seu escravo lá trabalhando, o seu funcionário lá ralando, trabalhando, né? E o Senhor diz, não é porventura também que reparta o teu pão com faminto? Ou seja, o jejum, meu irmão, minha irmã, ele vai quebrantar você ao ponto que você vai ter o desejo de repartir aquilo que você tem com as outras pessoas. Ele vai gerar em você e em sua alma o desejo, a empatia para você cuidar de pessoas mais vulneráveis do que você, para cobrir o nu, para alimentar o faminto, para não se esconder dos seus semelhantes. Então, quando você faz esse jejum, que é o jejum ritual, é o jejum em tempo de crise, é o jejum material, ele vai mudar você, porque o jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós que jejuamos. Ele vai nos mudar a ponto do nosso jejum deixar de ser somente uma religião para passar a ser uma prática que nós vamos exercer na vida das outras pessoas, a começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós vamos ser mais amorosos, nós vamos ser mais empáticos uns com os outros. E aí no versículo 8 vem assim a bomba atômica. O Senhor diz, se você fizer assim, se você jejuar, quebrantar a sua alma, se rolar desse jeito, sabe o que vai acontecer? Então romperá a tua luz como a alva, como amanhã. Você acha que amanhã o sol vai nascer? Vai haver outro dia? Sim ou não? Responde para mim, sim ou não? Você acha que amanhã o sol vai nascer? Claro que vai nascer. Claro que vai nascer. Deus está dizendo assim, já está estabelecido, né? Ele já estabeleceu lá na Arca de Noé que haveria tarde e manhã, que haveria semanas, que haveria estações. Então é certo que amanhã a luz do sol vai romper a alva. Deus está dizendo, já está estabelecido, se você jejuar, se você quebrantar a si mesmo, se você se humilhar, se você negar a si mesmo com o jejum, romperá a tua luz como a alva. Assim como o dia vai nascer amanhã, a tua luz romperá. O teu sol brilhará. E o sol da nossa vida é Jesus Cristo, ele é o nosso sol da justiça. O nosso sol brilhará e ele complementa, e a tua cura brotará sem demora. Olha aí, pessoal. Isaías 58, 8. A tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita. Ou seja, se você jejuar, quebrantar a sua alma e praticar o evangelho, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, até em países quebrados. Deus vai fartar a tua alma e ele fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, meus irmãos, edificarão, os nossos filhos edificarão as antigas ruínas, e eles levantarão os fundamentos de muitas gerações, e nós seremos chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Glórias a Deus. Você entendeu? Que o jejum não vai mudar a Deus, mas o jejum vai preparar você para viver tudo que está escrito aqui em Isaías capítulo 58, a partir do versículo 6. Isso é maravilhoso, querido. O jejum mudou a minha história da minha vida. Eu nasci na roça, eu fui criado numa casa de chão batido, lá no município de Rio Vermelho, Minas Gerais, no início do Vale de Jequitinhonha. Eu não tinha futuro não, meus amados. Mas eu sempre tive temor de Deus. Quando os meus pais vieram para Belo Horizonte, minha mãe em especial, ela veio e eu me converti ao Evangelho. Eu comecei realmente, não sabia o que fazer, porque eu não conhecia muita coisa, mas eu sabia jejuar e sabia orar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me apeguei a essas disciplinas espirituais. Isso mudou minha vida e eu quero que sua vida também seja mudada. Quero que a sua vida também, me perdoe.
Eu quero também que a sua vida seja transformada. Deus, ele já fez tudo o que tinha que fazer através de Jesus. Agora é a sua vez, você tem que jejuar. Jesus disse, quando for tirado o noivo, eles terão que jejuar. Se você tem recebido vitórias sem jejuar, eu te garanto que o seu pastor, que alguém da sua família, que alguém jejuou por você. Porque sem jejum e oração, ninguém recebe aquilo que já é dele. Já é seu, mas você vai ter que fazer esse esforço para que você seja transformado. Repetindo, jejum não muda a Deus, jejum muda aquela pessoa que jejua. Oração não muda a Deus, né? A oração muda quem ora. Amém, amados? Tremendo esse texto, né? Tremendo esse conteúdo. Eu quero te pedir mais uma vez para compartilhar esse conteúdo pelo menos para 5 pessoas. Eu gostaria de pedir para você compartilhar com 10 pessoas aí no seu WhatsApp. Mas se você conseguir mandar para 5, eu já fico muito feliz, tá bom? Então o jejum espiritual, né? Ele é acompanhado por atos de justiça. Ele alinha o nosso espírito humano com o espírito de Deus. Um exemplo bíblico a respeito do jejum espiritual é o exemplo de Daniel, que ele decidiu não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, porque naquela mesa existiam ali muitas coisas impuras para os judeus, que eram proibidas aos judeus, e ele então se santificou fazendo o jejum espiritual. Concluindo então, queridos, cada tipo de jejum ele nos leva a diferentes dimensões na nossa caminhada com Deus. Você conseguiu perceber isso? Nós falamos do jejum como ritual, nós falamos do jejum em tempos de crise e falamos do jejum espiritual. Mas cada um desses tipos de jejum nos leva a diferentes dimensões em nossa caminhada com Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 18, está escrito o seguinte, abre aspas, para que não saibam que você está jejuando, exceto o seu pai que vê em secreto. Fecha aspas. É importante que quando você jejua, você guarde segredo. Amém? Guarde segredo, evite ficar falando para as pessoas que você está jejuando, a não ser que você está ensinando a palavra, como eu sou um mestre da palavra, então nós haveremos de encarar um juízo maior, né? Eu preciso falar porque a minha função é instruir as pessoas e a melhor maneira de instruir é pelo exemplo, não é verdade? Mas eu sei que quando eu conto, eu diminuo o meu galardão e fica o jejum mais difícil ainda. E eu quero assim que você escreva essa frase poderosa aí nos comentários. A frase é a seguinte, o jejum não é apenas a respeito de deixar de comer, mas a respeito de quem eu estou me tornando em Cristo Jesus. Novamente, para você escrever direitinho aí, escreve então o seguinte, o jejum não é apenas a respeito de deixar de comer, é a respeito de quem eu estou me tornando em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Amém? Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Ti, aproximamos do Teu trono da graça e Te pedimos, Senhor Deus, conforme está escrito lá em Filipenses 4:13, que o Senhor nos dê força para fazer todas as coisas. Dá-nos a perseverança na fé. Senhor nosso Deus, dá-nos a sabedoria para nós aumentarmos a cada dia a nossa dependência no Senhor. Nós tirarmos, ó Deus, essa autossuficiência de nós e começarmos a usar as ferramentas espirituais da oração, do jejum que o Senhor deixou para nós, para dependermos cada vez mais de Ti. Senhor, nós sabemos que todos os dias nós enfrentamos batalhas espirituais e nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, conforme está escrito, meu Deus, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós possamos, ó Deus, lembrar que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra poderes, contra demônios. Por isso, nós precisamos ser revestidos do Senhor, revestidos de toda a Tua armadura. Senhor, nós não queremos criar uma casca humana, não queremos criar uma autossuficiência espiritual, porque ela não existe. Nós queremos vestir é a Tua armadura, não a nossa.
Não é a armadura do nosso próprio entendimento, mas é a armadura da tua revelação, da tua sabedoria, da tua palavra de conhecimento, das línguas estranhas, da interpretação de línguas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a armadura do jejum, dessas disciplinas espirituais que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, nós vamos usar essas armas. As armas da nossa milícia não são carnais. Jejum e oração não são armas da carne, mas são armas do Espírito. Meu Deus, a palavra de Deus proclamada, recitada, não é uma arma carnal, mas ela é a espada do Espírito. Meu Deus, ajuda-nos a entender e a praticar, porque não adianta saber e não fazer. Temos que fazer. Toda semana tem que haver jejum no arraial do Senhor. Meu Deus, desperta o meu irmão agora, desperta a minha irmã, através desses 21 estudos, ó Deus, a respeito de jejum e oração, desperta lá no íntimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor entre e permaneça e faça, ó Deus, morada nesse coração, mas também que ela saia para fora em forma de prática no dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, e nós nos unimos agora como uma grande igreja, uma grande corrente de fé, nós nos unimos aqui a favor, ó Deus, dos necessitados. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, prospera-nos, para que nós sejamos um instrumento do Senhor para suprir os necessitados à nossa volta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz que quando nós dermos pelo menos um copo de água a um dos pequeninos que foram enviados em Teu nome, que nós estaríamos fazendo a Ti, Senhor Deus. Então nos ajude a servir aos necessitados, a servir com compaixão, com amor, servir os necessitados com cura, servir eles com o Evangelho, Senhor Deus, e ao mesmo tempo abrimos a mão para aqueles que o Senhor enviou para pregar o Evangelho. Porque, meu Deus, quando a gente faz isso, é como se estivesse dando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora por essa pessoa que está doente, está enferma. Nós oramos por saúde física, saúde emocional. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, lá em Tiago 5,14 está escrito, Senhor, que nós deveríamos ungir os enfermos em Teu nome e orar por eles para que fossem curados. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora, eu coloco um empoderamento espiritual na vida desse irmão que está me ouvindo. Se você está enfermo, meu irmão, você vai colocar a tua própria mão no lugar da enfermidade e em nome do Senhor Jesus Cristo ela vai soltar, ela vai sair do teu corpo agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, se você tem pessoas enfermas na sua família, envie esse vídeo para ela. Vai lá também e ore por ela, unja ela com óleo em nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, creia na Escritura, creia na palavra de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles serão curados. Senhor, nós oramos agora por libertação. Essa pessoa que está aí na cocaína, nas drogas, na maconha, Senhor Deus, no crack, no K9, em nome de Jesus Cristo, Pai, resgata. Não existe coisa impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis. Nós oramos agora pelos viciados no Brasil, no mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa essas famílias, toca nessas famílias. Não permita que elas desistam dos seus filhos. Não permita, Senhor, que essa pessoa desista daquele parente só porque está nas drogas. Nós temos ouvido tantos testemunhos de libertação, meu Deus. Tantos testemunhos lindos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, não permita que esse irmão que me ouve, essa irmã que me ouve, que eles parem de orar. Deus, desperta a oração no espírito deles, coloca sobre eles um espírito de intercessão e de súplica, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, liberta para a glória do Teu santo nome. Senhor, por aqueles que estão passando por necessidades financeiras, estão endividados, estão quebrados, falidos, que eles recebam no coração a palavra, Senhor, que nada nos falta. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, nada vai te faltar, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue firme, continue buscando, continue firme na igreja. Deus vai transformar a maldição em bênção. Deus vai transformar o deserto em fontes de águas, em nome de Jesus. Deus, nós oramos, ó Deus, o Senhor venha quebrar, ó Deus, esse espírito de famílias desfeitas. Venha intervir, Senhor, com o Teu poder nessas famílias. Reata, Senhor, traz conserto, traz uma ligadura nova nesse casamento, traz um amor novo. Eu espero,
expulso agora da alma deste homem, da alma dessa mulher, todo espírito imundo, meu Deus, que está trazendo desamor, que está trazendo desinteresse, que está trazendo, meu Deus, a impotência sexual, que está trazendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a mente acelerada, que está afundando esse homem, essa mulher na prostituição virtual. Em nome de Jesus Cristo, liberta, Senhor. Vem com teu poder, vem com a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro agora um novo fogo, Senhor, um avivamento santo, físico nesse casal. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro um renovo na área física, na área sexual, na área emocional, na área sentimental, meu Deus, na área espiritual, que eles voltem a orar juntos, que eles voltem a se ajoelhar nos pés da cama juntos, ó Deus, de mãos dadas, orando ao Senhor, vivendo a alegria dentro do lar, a alegria da vida espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, em nome de Jesus Cristo, essa mulher que está fugindo do marido, naqueles termos que todo mundo conhece, eu não vou explicar, mas essa mulher que está, ó Deus, evitando o seu marido, está colocando ele numa posição vulnerável fisicamente. Toca no coração dessa irmã, Senhor. Traz o evangelho para o coração dela, traz revelação a respeito de como usar o corpo dentro do matrimônio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas eu também oro por toda atividade sexual fora dos padrões da palavra de Deus, está repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga santidade dentro dos lares, que os leitos sejam sem máculas, para a glória do teu santo nome, Senhor. Pai Santo, eu oro também, tenho que orar, porque são inúmeras causas na justiça, aposentadorias, Senhor Deus, salários não recebidos, negócios que deram errado, negócios que deram certo, mas a pessoa passou a outra para trás. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, são tantas causas e o Senhor é um Deus justo. Nós não estamos pedindo aqui que o Senhor nos dê vitória em nenhuma causa que seja injusta. Nós queremos somente aquilo que é justo, mesmo porque, se nós não fizermos a oração assim, meu Pai, ela não estará de acordo com a Tua vontade e o Senhor não vai nos atender. Por isso nós estamos te pedindo, desce com um prumo sobre os seres humanos. Deus, o Senhor sabe que ser humano é complicado. Ser humano, ele se acha no direito de tudo, até mesmo no direito dos outros. Mas o Senhor é justo. É o Senhor que julga entre um e outro. O Senhor usa o juiz? Sim, mas nós queremos entender que o juiz ele é um analisador e aplicador de leis. Mas o Senhor é que faz justiça e juízo. Por isso, usa a vida do juiz, usa a vida dos magistrados, usa, Senhor, a vida daquelas pessoas que auxiliam os juízes para que possam ler os processos, instrumentalizar, instruir ali o juiz para que dê um juízo justo em nome de Jesus Cristo. Pai, nós repreendemos toda a corrupção no poder judiciário, nós repreendemos toda morosidade, nós repreendemos, Pai, esses homens malignos, mas nós temos uma vantagem, porque quando eles aceitaram a ser juízes, a ir para um cargo público, eles se tornaram servos do Senhor, eles se tornaram autoridade, e toda autoridade ela é constituída por Deus e o Senhor tem domínio sobre ela. Mesmo essa pessoa maligna que não quer fazer o bem, ela terá que fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando uma ordem no mundo espiritual, que ela terá que fazer, porque a autoridade ela é constituída pelo Senhor, e o Senhor vai fazê-la fazer aquilo que é reto, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse canal no YouTube. São mais de 425 mil pessoas aqui comigo. Muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários, meu Deus, pelos compartilhamentos. Muito obrigado por essa família linda que tem me ajudado aqui no YouTube a espalhar a palavra de Deus. Não se esqueça de apertar o botão vermelho, se inscrever e até o próximo. Até lá.